Doutor Felipe Martins está me ouvindo? Doutor Felipe está me ouvindo aqui, doutor Felipe Martins. Doutor Felipe, é um prazer conhecê-lo, não é? Porque já falamos no caso da creche do interior de Santa Catarina, não é verdade? Onde aquele bandido foi morto por capangas que receberiam 100 mil reais para matá-lo, não é? Aliás, 4 presos, 2 aí, 2 aqui. Ontem, 2 transferidos com escolta, e precisa de escolta mesmo. São bandidos perigosos de crime organizado e que foram levados ao CDP do Benenzinho. A gente mostrou isso aqui tudo ontem, não sei se tem matéria, a gente vai mostrar. Mas esse crime desse pai e mãe matando essa criança com requintes de crueldade é coisa de psicopata. Isso é coisa de psicopata, é coisa que o cara vai alegar loucura, ele e a mãe. Eu gostaria muito que eles alegassem loucura e inimputabilidade, porque aí eles poderiam ficar no manicômio judiciário para o resto da vida. Porque existe dispositivo legal no Código Penal ultrapassado que os nossos políticos insistem em não mudar, e quando mudam a favor de bandido. É por isso que o crime compensa de qualquer tipo, entendeu? O Champinha, que matou o Felipe Café e a Eliana, mesmo depois dele completar a maioridade penal, quando ele seria libertado, por atuação da justiça, ele está preso até hoje, que é um indivíduo que passa por exame criminológico e, de repente, o psiquiatra forense fala: isso não pode voltar à rua. Então, a intensidade desse crime cometido por pai e mãe mostra que são psicopatas. Isso é gente que nunca mais podia voltar a conviver na sociedade. O Felipe, que é um delegado jovem, a gente já tinha percebido pela entrevista que nós fizemos, mas todos nós somos pais, irmãos, somos seres humanos que a gente percebe quando está diante de gente que não é ser humano, que não é bicho, porque nem ser humano e bicho faz isso, é monstro. Isso foi um crime monstruoso de revirar o estômago, doutor Felipe. O senhor jovem, mas muito experiente já, deve ter ficado, não sei se o senhor é pai ou não, mas o senhor deve ter ficado enojado com esse tipo de crime, e eu me espanto muito como é que a polícia tem que conseguir manter um distanciamento entre o ódio e o direito de que essas pessoas, mesmo sendo monstruosas, têm que ser presas. O senhor pode me explicar o caso todo, doutor, por gentileza? Boa tarde, Datena. De fato, é um crime terrível, é um crime que chocou mais uma vez aqui a nossa pacata cidade de Indaial, aqui do interior do estado de Santa Catarina. E pelo que a gente conseguiu apurar num curto período de tempo, a gente já instaurou o inquérito ontem, né? Esse fato foi noticiado para a Polícia Civil ontem de manhã, e havia uma narrativa da família de que, em tese, a criança teria desaparecido ali de forma surpreendente dentro da casa, enquanto a mãe lavava a roupa. E criou-se todo um cenário para que o caso aparentasse ser um sequestro. Imediatamente, quando nós descobrimos a situação, uma equipe nossa já foi a campo. Então a gente conseguiu intimar as pessoas, 12 pessoas foram ouvidas na delegacia. Eles criaram um cenário também, chamaram um motorista aplicativo para estar ali, depois não entraram nesse motorista e criaram uma história, cobertura de que talvez esse motorista de aplicativo tivesse sequestrado a criança. A Polícia Civil, de forma célere, de forma rápida, conseguiu identificar esse motorista de aplicativo e, consequentemente, conseguimos descobrir que, na verdade, o próprio padrasto é que chamou esse motorista de aplicativo para despistar, para criar essa história, essa narrativa de que teria havido um sequestro ali. Então, a gente conseguiu, ao longo das nossas oitivas, desconstruir completamente essa narrativa de que eles tinham sido vítimas de um sequestro da criança. Eles foram ouvidos aqui por horas na delegacia, horas e mais horas, 12 pessoas foram ouvidas, e chegou a um determinado momento que a polícia mostrou para eles que já não tinha mais como sustentar aquela narrativa deles inicial, e que não tinha mais como eles escapar daquela versão deles inicial, que eles combinaram uma versão. E aí
Quando eles perceberam que essa versão, essa narrativa dele já não se sustentava mais, eles decidiram por confessar o crime. Inicialmente, o padrasto da criança confessa o crime, confessa que eles estavam, os dois, ambos agrediram a criança, tanto o padrasto quanto a mãe agrediram a criança, como uma forma de repreender, como uma forma de corrigir, e que em determinado momento, com o avançar dessas agressões, a criança acabou morrendo. E aí, depois que eles viram que a criança estava morta ali, eles tiveram que lidar com o corpo da criança. E aí, consequentemente, eles também tiveram a ideia de... Aqui a mala. Ó. Exato. Que eles descartaram o corpo da criança. Né? O que é pior ainda, né? Eu não sei se a coisa pode se tornar mais grave. Eles tiveram a ideia... Eu não sei se isso torna o crime mais grave. Porque você matar a sua filha já é uma barbárie. Agora, colocar a filha dentro de uma mala e descartar no meio do mato para depois forjar um sequestro, eu não sei se torna ainda mais grave, mas com certeza é qualificadora para que esses caras fiquem na cadeia. Mas eu acho que esse tipo de gente, se passar por exame criminológico, nunca mais sai da cadeia. Você imagine, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras que estão assistindo aqui, pais, mães, avós. Pai e mãe mataram a filha de 3 anos na porrada. Agora, pelo que eu entendi, essa imagem pode ajudar, pode ter ajudado os policiais a entender a mecânica do crime. Mas acho que mesmo antes dessa imagem, o crime já estava desvendado, porque a polícia tem formas de interrogatório, eu não estou falando em tortura, isso era séculos atrás, mas tem fórmula de interrogatório que houve um de um lado, o outro de outro, e tem desencontro de informações. E desses desencontros de informações de um e outro, é que a polícia percebe que tem alguma coisa errada. Quando tem alguma coisa errada que o crime, que a coisa não fecha, percebe-se que houve algo fora da curva, possivelmente um crime. Ele disse que o pai confessou primeiro, depois a mulher confessou que tinham participado ambos do crime. Então, essa imagem que podia ser vital, a imagem da mala, eu acho que a imagem da mala foi só para complementar a barbárie da história contada pelo pai e pela mãe quando confessaram o crime, não, doutor? Exatamente, Datena. Na verdade, a questão da polícia ter encontrado essas imagens, ela só veio a comprovar, a aumentar os indicativos realmente do que eles fizeram. Porque eles não só mataram, como eles também ocultaram o cadáver da criança. Né? Então, a polícia também, ao longo do dia, ela trabalhou para checar todas as informações. Até porque, para a gente verificar se o interrogatório, se a confissão deles era coerente. Mais um crime. Então, a polícia... Exatamente. Né? E a perícia da Atena, quando teve o contato com a criança, encontrou essa criança com politraumatismos. Antigos? Múltiplos traumatismos pelo corpo. Mas antigos? Então, novos assim, e antigos? Então, essa criança devia apanhar há muito tempo. A gente ainda não tem como delimitar isso, tá? Vamos aguardar os laudos periciais. Mas a polícia ela não afasta a possibilidade, inclusive, dessa criança estar sendo torturada por um longo período e naquele dia ter sido morta. Entendi. Então a gente teria mais um crime que seria a tortura, né? É o que a gente vai apurar e que os laudos periciais vão ajudar a gente. Foi feita a perícia também na residência do casal, aí, o local onde o crime aconteceu. E utilizando os reagentes ali, a perícia pôde constatar diversos pontos de sangue pela casa. Então, assim, é um cenário ali bem... É afastada a casa deles? Tem vizinho do lado? Ninguém ouviu nada? Tem vizinhos próximos, tá? Esses vizinhos, inclusive, foram ouvidos também. Alguns vizinhos ouviram quebra-quebra na casa, discussão, mas não imaginaram nunca que se tratava de um ato bárbaro como esse, né? Não sentiram falta da criança? Como é que a polícia chegou até o local e prendeu esse casal? Quem é que sentiu falta da criança? Ela não foi à escola? O que houve? Na verdade, Datena, o que aconteceu? Quando eles matam a criança, eles ocultam o cadáver e acionaram a polícia militar. Forjando o sequestro. E eles mesmos forjaram o sequestro. Eles forjaram o sequestro, um mandou mensagem para o outro ali falando, olha,
Cadê a Isabelle? Entendi. Cadê a minha filha? Tá com você? Não tá? Então, assim, eles criaram toda uma engrenagem, inclusive eles pediram o carro para estar ali, o motorista aplicativo, justamente para depois criar essa narrativa. Ó, teve um carro estranho aqui, provavelmente esse carro que levou a criança. Meu Deus. Só que a polícia ele já identificou quem era o carro, quem era a pessoa e desconstruiu rápido essa narrativa. Se não me engano, teve menção na outra reportagem que esse casal tem mais um filho de 7 anos de idade, é isso ou não? Isso. Essa criança, pelo que a gente apurou, estava na casa durante as agressões. A gente não sabe ainda se presenciou nada, porque a gente não é uma criança, salvo me engano, de 7 anos, a gente não pode ouvir essa criança na delegacia, tá? Mas fatalmente vai haver um depoimento especial. Acompanhado de psicólogo e daí por diante. Isso, mas o nosso Ministério Público aqui, de forma bem séria também, já tomou as medidas para que a criança fosse entregue para o pai. Então, a criança aqui na delegacia foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e já saiu da delegacia já acompanhada do pai dela. Olha, tomara que esses caras tomem uma cana lascada, porque é um crime nojento, lamentável, triste, inaceitável e que sirva de lição, porque, se você não sabe, a maior quantidade de agressões, principalmente durante a pandemia, acontece já acontecia, mas a pandemia, ela aproximou o agressor das vítimas, meninos e meninas, sabe? Mas a maior quantidade, por exemplo, de violência sexual contra meninos e meninas, principalmente meninas, mas meninos e meninas, ela é dentro de casa. E claro que quem faz isso não vai se entregar. Se entregaram é porque a criança morreu e denunciaram um falso sequestro para se livrar do crime, não é verdade? Agora, podiam ter se livrado do corpo sem avisar a polícia. E aí seria mais difícil ainda. A polícia conseguiu fechar o cerco em cima dos caras a partir do motorista de aplicativo falou, não, eu não peguei ninguém, me chamaram lá, fui lá só para atender o chamado, mas não fui para lado nenhum. Começou por aí percebeu-se que tinha alguma coisa errada no caso, mas se você ouvir algum barulho diferente, sentir criança desaparecer de uma hora para outra, ou criança que você percebe estado apático, que emagrece demais, ruídos estranhos de noite ou de dia na casa do vizinho, com criança dentro, denuncie, criança ou incapaz, né? Às vezes tem velhinhos aí que não levantam de cadeira de roda, não levantam da cama e são torturados e mortos também. Então, pelo amor de Deus, denuncie, porque a denúncia é fundamental. Doutor, muito obrigado. Doutor Felipe, esclarecendo mais um caso e que esse casal de moços aí fique um bom tempo na cadeia, para que não saia nunca mais. Obrigado, doutor Felipe. Perfeito, Tatiana. Um forte abraço aí para ti. Abraço grande. A Júlia